Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês nesse tempo friozinho? Vamos para mais uma aula hoje na nossa escola dominical. Quem que está embaixo das cobertas assistindo a aula, né? Tem o lado positivo de olhar, ver a aula online, todo mundo quentinho? Legal, pessoal. Hoje a gente vai para a aula 4 dessa revista nova que nós estamos estudando, tá? Essa revista nova é o estudo de Esdras e Neemias, os livros de Esdras e Neemias, sobre uma perspectiva de liderança. A aula de hoje vai falar sobre a restauração do culto, tá? Interessante, né? Que a gente está no momento, inclusive, de voltar com nossos cultos presenciais, a gente está fazendo cultos híbridos, né? A gente se cadastra lá no site da igreja e no aplicativo da igreja, e estamos indo, né? Você já está indo também? Coloca aí no chat para mim. Já conseguiu ir a algum culto? Sendo uma benção ver o culto presencial de volta, ver as pessoas, né? Já já a gente vai estar com a nossa aula lá também. Bom, pessoal, como sempre, né? Vamos começar a nossa aula com uma oração? Vamos lá. Pai querido, Pai eterno, muito obrigada, Senhor, por essa semana, obrigada por esse tempo que nós estamos aqui, obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco e está nos ajudando e nos ensinando. Vem, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã, que nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, nossos corações e nossa mente estejam abertos para a honra e glória do Teu nome, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, nos relacionando mais próximos do Senhor, ou conhecendo mais a Tua vontade, conhecendo mais aquilo que o Senhor espera da Tua igreja, do teu povo. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, abençoa os cultos que vamos ter daqui a pouco também, e abençoa os teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá. Todo mundo já está aí com sua Bíblia na mão. Vou pegar aqui a Bíblia. Estou com duas aqui para garantir, né? A gente vai ler bastante hoje, para não demorar muito aqui a nossa procura. Bíblias na mão, caderno e caneta apostos, né? Chat ali preparado para tirar dúvidas, né? Lembrando, pessoal, que aqui por enquanto a gente está no online a gente vai falando pelo chat, tá? Tira dúvida, pergunta, contribui, concorda e não concorda, pode colocar ali no chat, tá bom? Fica super à sua disposição. Bom, essa aula então de restauração do culto, enquanto a gente estiver estudando, né, eu gostaria muito que vocês estivessem também pensando no nosso culto da igreja, também, né, na nossa celebração, e também no nosso culto pessoal, né, quando a gente tem nosso tempo de devocional com Deus, nosso relacionamento com Deus. Acredito que tem coisas aqui que vão ser úteis para a gente pensar a esse respeito também, tá? Então vamos lá. Ó, começou a não andar meu PowerPoint. Vamos ver a nossa base bíblica de hoje, tá bom? Bom, como a gente viu, a gente está estudando Esdras. Esdras, apesar de ele estar lá mais para o começo da Bíblia, né? A gente sabe que Esdras voltou do exílio da Babilônia, né? Então ele está mais para o fim ali do Velho Testamento, a história cronológica dele, né? De Esdras e Neemias. Então ele estava num processo ali de refazer a nação de Israel, voltar com os exilados, pegar aqueles que ficaram vivos ali na região e reconstruir aquilo, né? Então agora a gente vai olhar que ele vai começar justamente o processo de levantar o altar, voltar com o culto a Deus, tá? Então vamos lá, Esdras 3, de 1 a 13, a gente vai ler o capítulo todo, tá? Vamos lendo. Tudo que a gente for ler de textos, gente, eu deixei nos slides, tá? Assim, que caso você queira encontrar mais de um texto já para frente, vai estar ali, tá? Tudo na telinha. Esdras 3, 1. É levantado o altar.
E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram as festas do tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira, cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Lançados os alicerces do templo, no versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e aos seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Isso que é um culto, né, pessoal? Vamos lá. Brincadeira. Mas é legal ver os detalhes do texto, né? A gente vai passar com bastante detalhes sobre esse texto todo, que a gente foi falando desse tempo importante que o povo passou, tá? Nosso texto devocional está lá em Salmo 150. Quando a gente fala Salmo 150, quem já sabe qual é? Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A gente vai falar bastante do louvor hoje também. E lá
vamos ler 2 textos auxiliares que é bom para a gente pensar, porque a gente está estudando Esdras, que é no Antigo Testamento. É sempre bom fazer referências também com o Novo Testamento, né? Então, vamos olhar lá João 4, 19 a 24. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente falou de louvor, falou de adoração. Vamos ver o que temos lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, 22 a 27. Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não parecia nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade. Não precisa, perdão. Voltando, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. E o versículo-chave está ali na nossa telinha, é muito importante, né? E aí a gente vai ver por que isso é importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, quando a gente olha ali para o que Esdras está fazendo quando ele chegou, tem muito a ver com esse versículo também, né? Buscar primeiro a Deus, o reino, a justiça, e todo o resto vai ser acrescentado, tá? Então, a gente já viu ali na aula passada o capítulo 2, e ali a conexão, a gente sempre está vendo, né, que tem uma conexão entre o que a gente está estudando. Então, aqui também isso acontece. No capítulo 2, descreveu justamente como foi esse retorno dos judeus. Então, como eles chegaram. E no capítulo 3, retrata o reinício da adoração ao Senhor. O primeiro ato depois do retorno do exílio para a terra deles foi o restabelecimento do altar do culto. O reavivamento do culto precedeu tudo mais que foi feito naquele povo. Então, antes de mais nada, eles levantaram o altar para prestar culto. Nesse capítulo, nós vamos encontrar que podemos chamar da prioridade para o povo de Deus. Né? No tempo de restauração, que eles estavam restaurando ali, pois a gente tem 3 princípios fundamentais que devem governar a vida da igreja que está buscando um avivamento ou um reavivamento. Mas olha, a gente deve esperar por um avivamento, vocês acham? E quando a gente está falando de reavivamento, a gente não está pensando aqui num alvoroço, né? Algo emocional, ou algo sensacionalista, né? Ou shows, né? Não é isso que a gente está falando de reavivamento. A gente quer um reavivamento bíblico, uma igreja pronta, avivada, para aquilo que é essencial, né? Então, o essencial aí do culto que nós vamos ver é a unidade, a adoração e a edificação. São as 3 metas fundamentais para um programa de restauração espiritual da igreja, né, para a restauração do culto. Então, 3 metas, 3 princípios, podemos dizer assim também.
unidade, adoração e edificação, né? Eles precisam seguir nesta ordem. Então, vamos lá. Muito bem. Começando a restauração do culto, em primeiro lugar, lá no versículo 1, vai mostrar isso. E chegando, Esdras 3:1, tá, pessoal? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Poxa, a unidade já está bem visível aí, né? Nessa descrição. Os filhos de Israel, o povo que voltou e os que estavam, se reuniram como um só homem. Esse espírito de união é indispensável na igreja, hoje também. É o primeiro segredo essencial do reavivamento e da bênção de Deus em qualquer igreja, em qualquer grupo de cristãos. Contudo, é um dos mais difíceis, não é? Será que a gente se considera unido com nossos irmãos? Quantos projetos valiosos são frustrados ou deixam de ser realizados na nossa igreja ou na nossa comunidade por falta de unidade, por falta de união? A Bíblia diversas vezes chama a nossa atenção para esse aspecto vital e fundamental da igreja que nós vamos ler aqui esses textos, tá bom? O primeiro está em 1 Coríntios 1, de 10 a 17. 1 Coríntios 1, 10 a 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Né, pessoal? Eu acho que tem algumas partes muito relevantes aqui, né? Quando a gente está olhando lá em Esdras, essa união do povo, aí Paulo está falando ali para os coríntios da necessidade de unidade, né? E quando ele fala que eu sou de um, eu sou de outro, eu sou daquele, eu sou desse, será que a gente não faz a mesma coisa com os nossos líderes? Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu prefiro ouvir esse, eu prefiro ouvir aquele. Puxa, isso também faz parte da unidade. Em Efésios, vamos lá. Paulo falou para os coríntios, ele também falou para os Efésios. Efésios 4:3. 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Na unidade. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 ao 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ao indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros salvação, e isso da parte de Deus. Até o 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. E por último, vamos. Ah, não, tem mais um. Mas agora vamos ler ainda João 17:21.
João 17, 21. Aí Jesus falando, né? Jesus está falando assim, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? A oração sacerdotal de Jesus, né? Então, a unidade, ela é o princípio, gente, é o princípio de tudo, né? Na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família, né? Então, é necessário ter unidade para conquistar o avivamento, ou uma igreja viva, né? Não é nem digo um avivamento, para manter a igreja viva. A unidade é a forma que Deus criou e aponta para alcançar o poder da bênção na nossa igreja. Porém, é importante dizer e bem importante reforçar que essa união não quer dizer uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Na igreja, a gente tem muita diversidade. E não é um objetivo da igreja que todos sejam iguais, né? Fazer a igreja que Deus quer ter é uma igreja com diversidade, com união, mas com diversidade. É isso que nós vamos ver ali naquele texto que eu deixei por último, de 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 4. 2 Coríntios, deixa eu ver se está certo, 12, 4. Foi a... Não é isso. 1 Coríntios, pessoal. Eu escrevi errado ali. Me perdoem. 1 Coríntios 12, isso que eu conferi. 1 Coríntios 12, 4. Agora sim tem a lei. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que lindo! Então, assim, nunca a gente quis ter ou quis estar, né, em uma comunidade, em uma igreja, uniforme, igualzinha, né? Todo mundo pensando igual, né? A gente tem, senão não seria humanidade. Deus não criou todo mundo igual, né? E assim também somos, mas uma questão é estarmos unidos com o mesmo propósito, né? De pregar a Cristo, de adorar a Deus. Enfim, nós vamos chegar nesse ponto. Então, eu queria, antes de passar adiante, né, para o segundo ponto, ainda falando sobre unidade, eu queria colocar essa história de Esdras e Neemias na prática hoje, né? E a gente refletisse aqui um pouco de qual é a importância da unidade na igreja hoje para que os projetos se realizem, para que os ministérios aconteçam. Então, a nossa igreja propõe um ministério, propõe um projeto, algo novo. Nossa igreja é super ativa, tem um monte de coisa para fazer, né? Mas qual a importância da unidade para que essas coisas aconteçam? O que vocês acham? Se quiser, compartilha e eu já falo aí também. Mas o chat está super aberto aí, tá, pessoal? E é bem bom quando vocês compartilham, eu gosto. Tá? Então, qual a importância da unidade? É a primeira coisa aqui. A segunda coisa que a gente vai ver, a segunda coisa, né? A segunda meta que a gente vai ver aqui, que Esdras trouxe para para restauração do culto, para reavivamento, para religar as pessoas aí, aproximar as pessoas de Deus, ele vai adorar, ele vai tratar da adoração, tá? Isso vai estar bem claro ali de Esdras 2 até o 7. Vamos ler de novo para lembrar. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários,
segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixadas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia ao sétimo mês, do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Até o 7. Aqui está o. Então, a gente vê aqui que a segunda expressão que a gente é super importante na vida dessa comunidade aqui que estava voltando do exílio é a adoração. Aqui descobrimos que antes de qualquer coisa, o culto ao Senhor deve ser a prioridade máxima na vida do seu povo. Então, a prioridade de Zorobabel está no lugar certo. Antes dele fazer o fundamento do templo, antes de lançar as bases do templo, reconstruir o templo, que foi para isso que eles foram lá, né? Ciro autorizou eles voltarem e reconstruir o templo, que foi destruído no exílio, né? Quando eles saíram de Israel. Então, eles foram lá para construir o templo. Mas antes dele começar o trabalho dele, o que ele fez? Ele foi fazer o seu culto, ele foi adorar. Ele foi fazer o seu culto de acordo com aquilo que ele conhecia e tinha instrução. E fizeram exatamente igualzinho, como tinha que ser, como foi ordenado, tá? Então, é preciso, como a gente leu lá no início do nosso texto base, lá de João, a gente precisa lembrar que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, né? Acima de qualquer outra coisa, adoradores. Então, como filhos de Israel, nós também somos chamados para exercer esse sacerdócio. E como nos casos levitas, a nossa primeira responsabilidade é a adoração ao Senhor. Isso a gente vai encontrar nesse texto aí de Pedro. 1 Pedro 2:5. Não sei se vocês enxergam minha ponteira ali. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, pessoal, não é no começo. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que lindo! A gente está falando aqui de uma construção de um templo, né, físico. E Pedro está falando que nós somos esse templo espiritual. Nós mesmos temos que nos avivarmos, nos reconstruirmos, né? Como é nosso culto? Como é nossa adoração? Nós somos aqui para esse sacerdócio, cuidar desse templo, né? Então, e nós vamos ver aqui que esse culto físico, né, que está sendo feito ali, a gente pode e deve usar como exemplo para o nosso culto pessoal, para o nosso sacerdócio vivo que somos nós, né, como ele fala aqui, uma casa espiritual, né? Então, nesse texto que a gente de Esdras, no texto de Esdras que a gente está olhando aqui, a gente vai ver 3 planos do culto do Senhor, tá? Ele vai dividir isso em 3 partes, esse culto. Então, 3 pontos importantes que a gente não pode esquecer. O holocausto, então são aqueles sacrifícios que ele colocou ali no começo, né? Se você quer se aprofundar em todas essas listas de festas e sacrifícios, celebrações que está aqui, você vai encontrar direitinho como faz cada um deles no livro de Levítico. Inclusive, Levítico 1 é holocausto. Então, primeiro, holocausto. E o que é holocausto? É sacrifício. E o que é sacrifício? O sacrifício é um ato de entrega. Eu vou entregar primeiro, sacrificar quer dizer entregar. No nosso caso aqui, é entregar o quê? Né? A gente está falando aqui de um sacrifício espiritual e agradável a Deus, como a gente acabou de ler em Pedro, né? A gente vai entregar o quê para Deus na nossa casa espiritual aqui? Entregar primeiro nosso coração, né?
Então, não tem como fazer mais nada como igreja se eu não entregar o meu coração primeiro a Deus, né? Se eu não fizer esse sacrifício, se eu não tiver pureza, se eu não me arrepender dos meus pecados, não tiver comigo esse sacrifício espiritual, né? Então, é importante a gente refletir um pouco aqui. Ai, fechou aqui, peraí. O que a gente está entregando para Deus? O que a gente está cedendo? O que a gente está sacrificando quando a gente adora a Deus? Né? E o Senhor quer que a gente deposite o quê? Acho que eu posso ajudar essa resposta com alguns textos aqui que nós vamos ler. Ali vamos ler Salmo 51. Gosto muito desse salmo. Salmo, cadê você? 51, salmo no meio da Bíblia. Salmo 51, 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. E vou trocar aqui pela NVI, para o texto ficar bem gostoso de entender. Salmo 51, 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tá aí, né? Que a gente falou, primeira coisa, a gente entrega o nosso coração quebrantado, contrito. Provérbios 23. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Né? Tá aí a resposta. O que a gente tem que entregar? Qual é o nosso holocausto, né? Qual é a nossa entrega? Além disso, segundo ponto de adoração, que tem a ver com a oferta do holocausto, é que um sacrifício é um ato de fidelidade. Né? Fidelidade nunca é fácil para os homens fazerem sempre a mesma correta coisa, né? Vamos dizer assim. Nesse sentido, fidelidade é difícil porque a gente começa a fazer uma coisa certinho e depois já está fazendo errado de novo. Né? Então, o sacrifício era contínuo naquele momento, naquele tempo, e tinha essas regras para que justamente não se esquecesse de como fazer para estimular a fidelidade, porque daí você fazia sempre a mesma coisa de forma correta. Né? Então, o sacrifício gera essa fidelidade. E se você for pensar nessa parte ali, que ele fala nessa, quer ver o texto aqui? Que ele fala, mesmo que estivesse no terror dos povos. Não estou achando. Versículo 3, capítulo Esdras 3:3. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, assim, eles estavam entrando num lugar que tinha outros povos. Eles estavam voltando para a terra deles, mas isso tinha passado muito tempo. Então, já tinha outros povos que tinham ocupado aquele lugar. E esses povos não queriam eles lá. Então, com o tempo, a gente vai estudar ali que vai ter muita guerra aí no meio desse caminho, porque eles conseguiram o que eles precisavam. Mas essas lutas não impediam eles de adorar. Né? Então, por terem destruído esse outro altar, construir um novo no lugar, eles estavam ali sobre a mira daqueles outros povos. Mas nada ia impedir eles de servir ao Senhor, né? E aí eu vou perguntar assim, o que impede o nosso culto?
O que impede a gente de ir ao culto? Né? Assim, a gente está no híbrido, claro que a gente está no Covid, a gente tinha uma lei, a gente não deveria, e de fato não é só uma lei, a gente tinha uma questão de saúde, uma preocupação genuína com a nossa saúde, e que o correto era o distanciamento social. Então, no momento que a gente não tinha culto presencial, o correto era não ir no culto presencial, né? Porém, a gente começa a fazer os cultos híbridos agora. E, de fato, se a gente pensar, pode dar aquela preguicinha, né? Ah, já tem o online, a gente pode ficar sentadinho aqui embaixo coberto nesse frio, né? O que impede você de ir no culto? As cobertas? Ou, não tenho tempo. Vai ser mais rápido se eu fizer online, que eu vou vendo. Mulher gosta disso, né? Fica vendo o culto, já faz comida, já fala com as crianças, já arruma a casa, faz tudo ao mesmo tempo. Não é culto, né, pessoal? Né? Então, o que impede o seu culto? É importante a gente se perguntar isso e ficar atento ao que está impedindo a gente de cumprir esse ato de fidelidade, de cultuar, de adorar a Deus, tá? E aí, pessoal, aí a gente vai entrar na questão das festas, né, que eu comentei com vocês, que estão todas escritas lá em Levítico, a partir do capítulo 1, tá? Cada uma tem um significado, mas aí é que vai entrar na adoração a parte onde entra o serviço, onde entra o zelo, né? Depois da entrega do coração, depois que você se deixou ser transformado, que você está exercendo a fidelidade, vai entrar o serviço. E o que mais chama atenção é o zelo que esse povo teve por esse serviço, né? Vamos ler ali Salmo 34:10 também para complementar. Mas eu gostei, eu coloquei essa frase aqui que eu gostei que estava na revista, eu coloquei aqui para a gente ler. Adorar a Deus nas horas difíceis é prova de fé forte. Aquele que reconhece a sua onipotência. Deixa eu ler de novo porque ficou ruim. Adorar a Deus nas horas difíceis é prova da fé forte, daquele que reconhece a sua onipotência e admite que ele não erra. Né? Então, eu gostei muito dessa frase, porque a tribulação, a gente estudou isso, né, na outra revista, a tribulação que gera paciência, que gera perseverança. E aí gera também fidelidade, né? Salmo 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha só, não é parecido com o que Jesus falou lá? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas? Olha aqui, ó. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Onde tem que estar o primeiro lugar, né? Então, como que deve ser o nosso zelo aí quando está servindo ao Senhor? Será que a gente está agindo com a nossa igreja aqui, nossa igreja local querida, IBNC, com zelo no que a gente faz? Aqueles homens piedosos lá que começaram, que voltaram, que se esforçaram para fazer tudo direitinho, todas as festas, eles iam e faziam todas as reuniões e as formas públicas de culto, celebravam todas as festas, holocaustos contínuos e das luas novas e todas as festas fixas do Senhor, ali no versículo 5, Esdras 3:5. Cara, não era pouco serviço isso não. Fazer sacrifício naquela época dava muito trabalho, né? De servir, de trocar, de limpar altar, de fazer fogo. Gente, de fato, era muito serviço. E eles faziam com muito zelo. Os nossos cultos também têm serviço. Nós também temos muitos ministérios na igreja, muitos projetos que dependem de muito serviço. Como tem sido o nosso zelo com isso? A gente está sendo zeloso e cuidadoso com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Ou a gente está nem chegando perto para não ter trabalho, né? Isso é importante. Eu queria ler com vocês ainda Romanos 12:11, que vai falar disso também. Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Né? Zelosos.
Por fim não, né? Ainda na parte da adoração, e na terceira parte da adoração, eles colocaram a questão da contribuição financeira, que fala ali que eles pagaram as pessoas que iriam construir o templo. Então, eles preocuparam em não deixar faltar nada para aqueles homens. Eles pagaram em dinheiro, que fala ali no versículo 7, e também deram comida. Eles fizeram o que foi necessário para que se cumprisse aquilo, para que fosse possível realizar tanto o culto quanto a construção que ia seguir depois, né? Então, é parte do nosso culto, sim, contribuir, porque sem a contribuição não acontece o culto, né? Mas uma coisa que a gente precisa refletir é que Deus, quando a pessoa retém e não abençoa, né? Deus não precisa do seu dinheiro. A obra com certeza vai acontecer. Somos nós que precisamos dessa entrega a Deus. Somos nós que precisamos dessa liberdade, dessa fidelidade para alcançar a prosperidade. Então, não é Deus que precisa do teu dinheiro para gerar obra. É a gente que precisa abençoar. E, desculpe, é a gente que precisa abrir a mão e liberar a bênção para a nossa igreja, para que as coisas aconteçam, para que a gente possa. A gente está num momento super difícil, de falta de muitas coisas, para muitas famílias. As pessoas precisam de ajuda. E o meio para isso é a igreja. Ela está no meio justamente recebendo esses valores e levando para onde precisa. Né? A gente precisa ter a confiança disso. E, de fato, acontece. Muito bem. E daí ele vai entrar na parte da partir do versículo 8, na parte, de fato, da edificação. Fala, bom, agora fizemos nosso culto, vamos pôr a mão na massa. Ao trabalho, pessoal, né? Mas é um trabalho, não é um trabalho de qualquer jeito. A gente já viu que é um trabalho organizado, zeloso e obediente, porque foi feito direitinho como tinha que ser, tá? Então, o trabalho cristão, ele pode ser, a gente pode fazer um paralelo muito legal com essa construção do templo, com essa reconstrução do templo de Jerusalém, né? A gente pode falar que o nosso trabalho também pode ser de edificar a casa de Deus, de edificar a igreja, a nossa comunidade, de edificar o nosso sacerdócio, né, nossa casa espiritual, como a gente viu em Pedro, né? Então, nos nossos relacionamentos, a gente pode também usar essa edificação. Eu quero ler esse texto aqui, eu não vou ler o texto de Esdras, que a gente já leu, o 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 10 a 17. Acho 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como ele através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, tá aí, ó, a reconstrução do santuário, a construção do santuário, sobre o que nós estamos edificados. Paulo diz ali que a gente só pode estar edificado sobre uma coisa, que é a rocha, que é Jesus Cristo. A gente não pode estar edificado sobre nenhuma outra coisa de prata, ouro, riquezas, porque isso se queima e se destrói, né? E se autodestrói. Então, como edificar essa igreja, né? O texto sugere alguns aspectos que foram importantes ali para alcançar o progresso da igreja, tá? Então, primeiro, a edificação da igreja
faz parte a seleção de líderes, né? O homem não pode levar sozinho todo o trabalho do Senhor. Esdras e Neemias são exemplos de liderança, mas eles não trabalharam sozinhos, né? Preparar as pessoas para assumir a liderança é muito importante em todos os ministérios, né? E Jesus também fez isso. Jesus escolheu alguns, gastou anos com eles, né? 3 anos, na verdade. E depois Paulo também aprendeu isso e trabalhava em equipe e insistia para que os que ficavam nas igrejas também trabalhassem em equipe. Então, ninguém trabalhou sozinho no reino, na construção do reino. Tá? A gente tem vários exemplos aqui de textos, né? Eu vou ler o de Marcos. O de Marcos aqui é quando Jesus chama os 12. Então, esse vocês conhecem. Vamos ler o de Atos ali, que é um pertinho do outro. Atos 2, 42. 42 não tem na minha Bíblia. O que eu fiz aqui? Será que era 24? Não é? Ai, nossa, eu tô em Romanos. Atos 2, 42. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso estava no início da igreja. Então, Atos 4, 35. E depositavam os pés dos apóstolos e se distribuía qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. Eu quero achar onde está o do Atos 20, vamos lá, que vai ser de Paulo, quer ver? 24. Acompanharam-no até a Ásia só... Esses nomes é difícil. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. A turma toda foi junto. E ali, quando ele fala de Tito, vamos ler o Tito. Tito 1, de 5 a 9, Paulo vai justamente orientar isso. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade construísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha só, além do que, fica para nós bem claro o que se espera desses critérios, né, de um líder. Aqui Paulo coloca isso bem claramente, né? Como que um líder deve se por... Quais são os critérios do líder para a igreja? A gente tem que seguir esse texto de Tito, né? De Timóteo também tem lá essa parte. Muito bem. Outra parte da edificação, olha só, junto com a parte da seleção dos líderes, fazia parte também da edificação da igreja, a celebração do louvor. Olha só que a gente vai ver como, a gente até viu no começo do culto, né? No começo da aula, como foi esse primeiro culto ali, super relevante. Então, nós aprendemos com Esdras ali, que o louvor deve ser dirigido ao Senhor. Deixa eu ler só essa questão de Esdras 3:10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Então, o objetivo do culto é louvar ao Senhor, tá? E pode se expressar de diversas maneiras.
né? Então a gente vai estar no 11 ao 13, que a gente viu lá que foi bem fervoroso, né? Tinha os que gritavam, tinha os que cantavam. E aí no final lá do capítulo vai falar de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe, né? Então, o louvor também ele é usado para a edificação desse altar, desse templo que somos nós, como a gente viu, né? Só que eu queria, nesse ponto aqui, refletir se você concorda que o louvor é, de fato, um meio para edificar a igreja, né? Porque a gente precisa dividir, separar as coisas, né? E, de novo, a gente vai refletir aqui. Quando eu vou ao culto, ou quando eu estou assistindo culto online, o que eu estou fazendo na hora do louvor? Acho que isso é importante perguntar, né? Você responda para você mesmo. O que eu estou fazendo na hora do louvor? Estou louvando ou estou assistindo, né? Eu estou indo lá assistir um espetáculo, eu vou em tal lugar porque o fulano de tal vai cantar e eu gosto muito. Isso é louvar ou assistir um espetáculo? Essa reflexão a gente precisa fazer muito, gente. O louvor não é uma apresentação, né? Não tô ali a gente não está ali para se apresentar para um grupo de pessoas, muito diferente de um show, não tem nada a ver com isso. O louvor é exatamente para o Senhor e para que todos juntos louvem ao Senhor. E de preferência dê para ouvir muito longe, como estava ali em Esdras, né? O louvor é sim extravasar toda essa alegria pela lembrança daquilo que Deus tem feito por nós. Veja como foi forte aquela manifestação, né? Que louvor altíssimo que eles fizeram, que dava para ouvir com muita distância, né? Esse louvor com certeza move montanhas, né? Concordam? Então, esse é um louvor que edifica, né? Um louvor com certeza que edifica a igreja, tá bom? Bom, gente, aqui a gente pode pensar também um pouquinho, a gente já está indo para o nosso fim da nossa aula. Antes de eu fazer uma pequena revisão então, o que a gente estudou e quais foram as metas, aqui nossas metas para a restauração do nosso culto e também para a gente pensar na nossa igreja, né? Eu queria que a gente pensasse o seguinte: quando a gente está vendo que tem alguém, ou eu, ou né, a gente mesmo, ou um grupo, ou a igreja, está meio apático, né, está meio morninho, não está muito animado, não está avivado, como a gente gosta de dizer, né? O que a gente faz? Qual que é a nossa reação? Vamos fazer um programa, vamos participar do ministério, vamos fazer aquilo, vamos fazer coisas, inventar um monte de programas, que tal? Ou tentar fazer um plano para as pessoas se movimentarem, né? Para planejar alguma coisa diferente para as pessoas se movimentarem. Ou então a gente começa a falar mais de se achegar a Deus, a meditar mais em conjunto, a meditar mais, a adorar, a servir junto, com zelo e fervor, mais próximo um do outro. Que será que nos faz restaurar e avivar mais? Né? Com certeza, as coisas a correria não resolve nada, né? Com certeza, a terceira opção é a melhor de todas. Buscar primeiro a Deus, buscar primeiro adorá-lo e a união com Deus, a unidade com Deus, a unidade com o nosso povo, da nossa igreja. E aí sim, isso vai avivar, né? Louvar. Bom, pessoal, então a gente viu hoje que faz parte do avivamento, da busca pela restauração do nosso culto. Isso é constante, porque nós somos casa de Deus, sacerdócio, né, do Senhor, sacerdócio espiritual, como a gente leu lá em Pedro, 1 Pedro. Para que isso se restaure, esteja vivo, esteja avivado dentro de nós, a gente precisa, primeiro e antes de tudo, estar unido como igreja. E lembro que união não quer dizer uniformidade, ou seja, a gente não é todo igual, a gente tem muitos dons, muitos talentos, muitas coisas diferentes para fazer, mas nós temos que estar unidos como povo. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, antes de tudo. Daí, a adoração, né, a entrega do nosso coração, a gente viu, né, o sacrifício, a entrega do nosso coração, e o nosso serviço, a entrega também do nosso serviço, do nosso recurso que nós temos, né? Isso eu estou reconhecendo Deus por quem Ele é e estou entregando a Deus por quem Ele é,
né? Não porque eu quero comprá-lo com o que eu estou fazendo. E depois vem, de fato, a edificação e o trabalho, a mão na massa, ter liderança, o próprio louvor, o culto em si, toda a estrutura do culto, da igreja, dos ministérios, né? Então, aí sim a gente tem o nosso altar reedificado. E foi assim que Esdras e Neemias conduziram o retorno de Israel, né, para a adoração, para o culto. Lembro que eles estavam sem igreja, né, física, vamos dizer assim, e eles foram lá para reconstruir esse templo, mas eles já estavam adorando e já estavam edificando, se avivando antes de ter a casa física ali, né? Então, que a gente possa também pensar sobre isso, sobre como nós estamos prestando o nosso culto, quais estão sendo nossas motivações, o que está impedindo o nosso culto, né, que você possa refletir e possa aproveitar os cultos dessa semana. Se você não conseguiu se inscrever para os cultos de hoje, da manhã, da tarde e da tarde, hoje é o culto de ceia, deve estar mais cheio, mas também tem cultos durante a semana, então inscreva-se lá no nosso app e vamos voltar aos poucos, dentro de todas as condições de saúde possíveis, com todo cuidado, a prestar culto também lá na igreja ao Senhor, né? Que bênção, é uma bênção muito grande poder ter gente lá na igreja de volta. Tá bom, pessoal? Muito bom estar de novo com vocês. Lembrando sempre que daqui a pouco tem a aula da escola dominical. A história de hoje é Deus fala pelo fogo, olha aí, sarça ardente, que as crianças gostam demais, né? Então não deixe de levar filhinhos, netinhos, sobrinhos, todos os inhos que estão pequenininhos para ver a escola bíblica daqui a pouco, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Obrigada por todos que participaram hoje aqui conosco, também do chat. Obrigada pela presença de vocês e nos falamos até na próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.